O exemplo que eu daria a vocês é que em 2010, no Reino Unido, o déficit como porcentagem do PIB era de 10%. O governo britânico iniciou um plano de austeridade que durou vários anos. Eles disseram, vamos alinhar novamente o déficit como porcentagem do PIB. Finalmente, em 2016, o déficit chegou a 3%, que é o nosso objetivo. Atualmente, estamos um pouco abaixo de 7%. Estamos nos esforçando para chegar a 3%. Assim, é interessante perguntar o que ocorreu. O governo americano precisa urgentemente apertar o seu orçamento, mas as consequências não serão bonitas e o público irá sentir o impacto. Estas são as últimas palavras de Chamath Palihapitiya, um capitalista de risco experiente e o CEO da Capital Social. Em 2010, o Reino Unido enfrentou uma crise grande orçamentária e o governo estava gastando mais do que conseguia arrecadar, levando a um déficit igual a 10% da economia total do país. Para consertar isto, eles implementaram medidas de austeridade, cortando gastos para deixar o orçamento mais próximo do equilíbrio. Nos anos seguintes, o déficit caiu consistentemente, chegando a 3% em 2016. Embora isto tenha reduzido os empréstimos, também frustrou o público e alimentou a raiva que levou ao Brexit. Agora, os Estados Unidos enfrentam um desafio bem semelhante. Com um déficit abaixo dos 7%, a meta é reduzi-lo para 3%, assim como fez o Reino Unido anteriormente. A grande questão é se os cortes de gastos terão o mesmo efeito ou levarão a consequências não intencionais. Então fica até ao final do vídeo, pois Chamath compartilha ainda mais insights alucinantes sobre o mercado atual. Além disso, amigos, apenas uma pequena percentagem dos meus espectadores se inscreve no canal. Se você gosta de se manter atualizado com conteúdo financeiro, considere se inscrever e já agora esmaga o botão de curtir, porque é grátis e pode sempre depois a remover. Agora vamos voltar ao vídeo e ouvir Chamath Palihapitiya. Eu tendo a ser um pouco mais do tipo Steve Cohen. Não é que o fundo do poço vá cair, mas há realmente muito espaço para preocupação. Acho que essa é a melhor maneira de expressar isso. Nick, não sei se você pode encontrar o clipe na FI, mas ele fez um resumo extremamente preciso de como ele via o mundo. E para ser honesto, eu concordei com tudo o que ele estava dizendo. Portanto, ele provavelmente pode expressar isso melhor do que eu. Além disso, temos a desaceleração da imigração. E além disso, agora você tem o Doge. Quero dizer, isso é austeridade. Acreditamos que o crescimento vai se desacelerar de 2,5% para 1,5% no segundo semestre. Portanto, pela primeira vez em algum tempo, estou bastante negativo e talvez isso dure apenas um ano ou mais, mas definitivamente acho que os melhores ganhos já foram obtidos e não me surpreenderia ver uma correção significativa. Eu tenho algumas considerações bem específicas. A primeira é que estamos começando a observar essa compressão do Mag 7 em relação a todos os outros. Portanto, esse é o PE avançado desses indivíduos. Assim, o que estamos começando a perceber é que todos os outros estão começando a recuperar parte do terreno que as pessoas estão processando. Qual é a verdadeira vantagem da Mag 7? Agora, se você olhar para o outro gráfico, o que ele começa a mostrar é que a Mag 7 está realmente com um preço perfeito. Então, é necessário acreditar que o mundo continuará como está. Caso contrário, haverá uma certa reversão à média. Por isso, acredito que o mercado de ações está um pouco caro e não é muito atraente. Além disso, o mercado de títulos basicamente disse, ok, vamos dar crédito a vocês que o Doge vai funcionar e que as tarifas vão funcionar. Assim tivemos uma compressão bastante significativa nos últimos 10 anos, o que considero muito interessante e digno de nota. Acredito que isso é muito benéfico tanto para Bezant quanto para Trump. E acho que já mencionei isso anteriormente, mas precisamos refinanciar 10 trilhões de dólares nos próximos 6 meses. Portanto, é possível que essa taxa fique abaixo de 4% se tivermos uma boa sequência de dados. No entanto, o verdadeiro problema é que, se olharmos para trás e perguntarmos como isso se parece, o exemplo que eu daria é que, em 2010, no Reino Unido, o déficit como porcentagem do PIB era de 10%. E o governo do Reino Unido iniciou um plano de austeridade de vários anos, afirmando vamos reduzir o déficit como porcentagem do PIB para que volte a ficar em linha. Finalmente, em 2016, o déficit chegou a 3%, que é a meta que estamos tentando alcançar. No momento, estamos um pouco abaixo de 7%. Nosso objetivo é atingir 3%. Então é interessante perguntar o que aconteceu. O mercado de títulos deu bastante crédito ao governo do Reino Unido, que conseguiu manter as taxas relativamente baixas e trazê-las de volta de onde estavam.
Parece que é exatamente isso que está acontecendo aqui. Sim, o mercado de ações. O mercado de ações meio que ficou de lado e um pouco para baixo. Vamos ver o que acontece por aqui. Mas o que realmente importa é que no Reino Unido tudo isso gerou uma enorme insatisfação e tivemos o Brexit. Portanto, eu acho que a pergunta que tenho é se passarmos por um programa de austeridade prolongado e a frustração entre a população americana aumentar, qual será a válvula de escape? A válvula de escape foi a votação para sair da UE aqui. Mas na verdade não é bem assim. Não me parece óbvio que uma liberação como a eleição de Trump tenha sido o primeiro passo. E não sei se existe algo ainda mais populista do que Trump. Não, acredito que ele seja o mecanismo para implementar a austeridade. Penso que as pessoas realmente desejam essa austeridade. A questão é o que acontecerá quando os efeitos reais dessa austeridade forem sentidos pelas pessoas ao longo de 6 ou 7 anos. Eu realmente não sei qual será a resposta. O mercado de ações parece caro no momento e uma correção pode não estar longe. As 7 magníficas gigantes de tecnologia tiveram um crescimento enorme, mas os preços estão tão altos que até mesmo pequenas mudanças económicas podem fazê-las cair num segundo. Os investidores estão percebendo que o seu potencial não é ilimitado e outras ações estão começando a alcançá-las. Enquanto isto, o mercado de títulos se está ajustando a grandes mudanças políticas. Chamad ressalta que tarifas, imigração mais rigorosa e cortes no orçamento do governo estão em jogo. Além disso, os Estados Unidos devem refinanciar 10 trilhões de dólares em dívidas muito em breve, o que pode reduzir os rendimentos dos títulos. Isto pode funcionar a favor de Trump, mas também sinaliza mais incerteza económica à frente. Agora, vamos voltar para mais do que é que Chamad tem a dizer. Você mencionou um pouco sobre isso. Não sei se foi há algumas semanas atrás. Você estava postando no Twitter sobre a grande teoria da redefinição e também sobre a terceira ou quarta virada que as pessoas têm comentado. Talvez você queira resumir seus pensamentos sobre isso. Acredito que precisamos entender qual é o propósito. Então, um dos objetivos é que os republicanos desejam manter um poder político constante. Isso é verdade. É um objetivo razoável. Os democratas também almejam isso, certo? Um objetivo diferente seria seguir o que Friedberg mencionou. Vamos enfrentar as dificuldades porque queremos proteger o dólar e a credibilidade dos Estados Unidos. Vamos garantir que ele seja estruturalmente sólido e tomar as medidas necessárias para a redefinição. Isso talvez pudesse ser um objetivo. Eu acredito que a realidade está em algum ponto intermediário, onde não se pode estar completamente em um lado nem totalmente no outro, pois não acho que se consiga realizar nada assim. Está em algum lugar no meio disso. Eu tenho pensado bastante sobre quando alguém conseguirá identificar qual é a grande coalizão que mantém o poder político, seja dos democratas ou dos republicanos. A verdade é que você conseguirá uma maioria consistente ao reunir 3 grupos de pessoas. O primeiro grupo é composto por pessoas que sinceramente não possuem muitos bens e pertencem à classe trabalhadora e média. Isso significa que elas não têm necessariamente casa própria ou investimentos no mercado de ações. Por isso, não se preocupam muito com o que acontece nesse setor. Certo, esse grupo é predominante. Na semana passada, houve um clipe de uma discussão em Harvard sobre as diferentes coalizões políticas que votaram em Trump e em Kamala Harris. A conclusão mais importante que tirei dessa discussão é que se você ganha $100 mil ou mais por ano, você é considerado um eleitor democrata confiável. Se você frequentou a faculdade, é também visto como um eleitor democrata confiável. Todo o restante é considerado um eleitor republicano confiável, porém é importante lembrar que esse grupo de todo o resto está crescendo mais rapidamente do que o primeiro grupo. Portanto, você tem essa coalizão de ativos leves da classe trabalhadora e da classe média. Além disso, há outras pessoas, como empresários patriotas, proprietários de empresas patriotas e pessoas da área de tecnologia que se preocupam com a inovação, que o MAGA conseguiu reunir uma coalizão. O que quer dizer é que, se isso for a coisa consistente e confiável que cimenta o poder político em várias eleições aqui para frente, e já vimos isso no passado, onde os republicanos podem ter 3 ou 4 mandatos, os democratas têm. Além disso, no passado, isso foi uma má notícia para o mercado de ações e para os proprietários de ativos, pois não recompensa os constituintes. Voltando ao ponto de Friedberg, portanto, se você vai alimentar seus constituintes e eles não possuem ações nem casas, ou são tão ricos que podem ser protegidos de uma queda maciça nessas categorias de ativos, qual você acha que é a estratégia vencedora? Essa é a minha interpretação aproximada do que consideramos a nossa versão do Brexit. Certo. Então, se você tem muitos e muitos anos de austeridade, qual é o resultado disso? Bem,
Eu acho que se você quiser consolidar realmente o poder político, acredito que isso exige uma queda significativa desses mercados de ativos. Isso inclui ações e imóveis, e eu simplesmente não vejo outra maneira de contornar isso. Fascinante. A boa notícia é que, do meu ponto de vista, sim. Mas, a propósito, desculpa, a última coisa que diria é que essa teoria está completa e posso mudar de ideia conforme obtenho mais dados. Estou apenas dizendo que estou tentando analisar as possibilidades e na distribuição dos resultados é mais ou menos onde minha cabeça está. Pois é, Chamath diz que uma grande mudança está prestes a acontecer ou está chegando e pode esmagar tanto o mercado de ações como o mercado de criptomoedas e também o mercado imobiliário. O que é que você acha que vai acontecer? Por favor, partilhe a sua opinião em baixo que eu adoraria saber. Já agora, esmaga o botão de curtir. Meu nome é Rui Ludovino, obrigado por sintonizar aqui no canal Mentes Milionárias. Amanhã voltarei para mais um vídeo e até lá tenham um resto de dia fantástico. Tchau, tchau.